Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o caso Léo Lins, polêmica jurídica, racismo e os limites do humor. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como um QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu prometi que ia lançar esse vídeo no sábado, expliquei para vocês, não deu para lançar no sábado porque eu precisava dar uma conferida no livro do Léo Lins e o vídeo está saindo hoje. Presta atenção aqui, presta atenção. Eu comentei no Twitter o discurso que o Léo Lins soltou um vídeo de mais de 10 minutos. E aí, ao comentar um vídeo, várias pessoas chegaram dizendo assim: Jones, mas é um absurdo ele ser preso por 8 anos por contar uma piada. Gente, no meu comentário, lá no Twitter, eu nem falei sobre sentença judicial, eu comentei sobre o conteúdo político do discurso dele. Por que eu tô começando esse vídeo falando disso? Tem muita gente que já tá com a visão pré-concebida. Inclusive tá desinformado e replicando desinformação. Por exemplo, ele não foi condenado por contar uma piada. Presta atenção. Ele foi condenado por racismo, né? Entre outras coisas. E aqui a gente vai fazer um debate se a condenação é justa ou não. Mas não existe no Brasil o crime de contar piada. Existe o crime de racismo. A polêmica é: dá para enquadrar em crime de racismo um ato dentro de um espetáculo humorístico? Aí beleza, polêmica válida. Mas presta atenção, não existe crime de piada no Brasil. Vamos lá? Vamos se respeitar? Beleza? A gente vai explicar tudo isso no decorrer do vídeo. Mas eu quero começar falando uma coisa que para mim é fundamental. Como vocês sabem, eu sou professor, né? Nos últimos 8 anos no Brasil, a gente vive uma onda reacionária de extrema-direita que tá todo dia tentando praticar censura na sala de aula, né? Começou com esta merda de escola sem partido, uma perseguição sistemática a professores. Até hoje tem vereador, deputado estadual, deputado federal invadindo escola, constrangendo o professor. E assim, a sorte dessa gente é que eu não sou professor numa escola nesse momento, viu? Porque se um vereador desse chega na minha escola para querer arrancar cartaz de campanha educativa, na minha frente ele não arrancava não, eu perdi o réu primário, viu? Eu dava ali uma cotovelada boazinha do Muay Thai para deixar de ser vagabundo. Então tem um processo aqui de constrangimento permanente a professor, de censura a professor, de perseguição a professor. Eu, inclusive, dei muita ênfase num debate com o Wilker, ex-Leão, ao fato de que hoje no Brasil a maioria dos professores são professores de contrato temporário, de contrato precário, não concurso público, não professores efetivos. Ano que vem é eleição. Sabe o que é que vai acontecer com todo professor que tem contrato temporário? Ele ou ela vai ser obrigado a fazer campanha por candidato a governador do momento. Porque se não fizer campanha, sofre perseguição e tem risco de ser demitido depois. Inclusive, a coisa é tão bizarra, mas tão bizarra, que tá rolando já convenção de partidos políticos. Então, por exemplo, aqui em Recife, teve a convenção do PSB, que sagrou o João Campos, presidente do PSB. Sabe o que foi que aconteceu? Os funcionários públicos da Prefeitura de Recife foram obrigados a ir para a convenção do PSB. Não importa se são filiados ou não. Obrigado a ir. Agora não vai não, para tu ver se tu não perde o emprego, para tu ver se tu não é perseguido, para tu ver se as tuas férias não vão ficar para depois, sabe? Se não vai ter problema. Então, o professorado no Brasil sofre perseguição diária. Sofre perseguição porque tem cada vez mais um quadro de trabalho precário, sem estabilidade, né, com contratos que são renovados a cada 2 anos. Recentemente, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, aprovou um projeto de lei que permite renovar um contrato precário, temporário, por até 5 vezes. Então, assim, dá para um professor passar 10 anos trabalhando na Prefeitura do Rio de Janeiro só em contrato precário, tá ligado? Aí se explode a previdência social, aí não tem plano de cargos e carreira, aí não tem incentivo para fazer um mestrado, um doutorado e melhorar o salário, uma desgraça. Ainda tem uma onda no Brasil mais forte, eu diria, no Centro-Oeste, mas é uma onda nacional de pressão do agronegócio contra qualquer debate crítico, contra qualquer reflexão sobre o papel do agronegócio na economia brasileira. Você entra em sites como o Joio e o Trigo, e não só, né? Mas você acha várias e várias matérias falando da censura do agronegócio em livros didáticos, por exemplo. Então a educação no Brasil está passando há mais de 8 anos por uma onda de ataques,
de censura, de constrangimento a professor, aquele vagabundo da UNB que debateu comigo, atacando, constrangendo o professor, ao ponto de o professor ter que fazer boletim de ocorrência. Aí vocês vêm com um papo do meu lado, e o grande perigo da censura no Brasil é porque um humorista foi condenado por crime de racismo e outras coisas. É isso mesmo? Assim, eu faço questão de começar com isso. E aí, me perdoem a revolta quem não gostou do tom, mas é pra ficar indignado, sabe? É pra ficar indignado. Você tá vendo todos os dias a educação ser trucidada no Brasil com um bafo de extrema direita e cada vez mais censura professor, censura livros, didático, censura aula. Eu dava aula na escola da Polícia Militar da Bahia. Lembro como se fosse hoje, num dia que eu tava dando aula sobre Revolução Inglesa. Aí uma menina, né, tava sofrendo bullying, isso ensino fundamental, né, 8º ano. A menina tava sofrendo bullying porque no dia anterior pegaram ela no banheiro das meninas beijando outra menina, E é isso, gente. Pré-adolescente beija, viu? Acontece. E aí, a menina tava sofrendo bullying e tal. A menina, no meio da aula, eu dando aula sobre Revolução Inglesa, a menina vai e pergunta: professor, ontem me viram beijando uma outra menina no banheiro e estão tirando onda comigo, perturbando. O que é que o senhor acha disso? E aí eu dei uma aula sobre sexualidade e falando basicamente assim, que isso é normal, que ninguém tem que tirar onda, que tem que respeitar, tem que, inclusive, conviver democraticamente com as diferentes expressões de gênero, de sexualidade e por aí vai, porque tem mulheres que querem ter relações com outras mulheres, né? Sejam lésbicas ou bissexuais, e a vida é isso, e tá tudo normal, e tá tudo bem, e isso não tem que ser ponto de assunto ou de polêmica. No outro dia eu fui chamado para a coordenação pedagógica, porque outros alunos falaram para os pais policiais, foram reclamar na diretoria da escola e as porra, e no outro dia eu estava sofrendo pressão. E eu falei assim, falo de novo, porque na minha aula, enquanto eu for professor, não tem santo nesta terra que me impeça de falar contra preconceito numa sala de aula. Não tem santo nesta terra. Não tem autoridade. Você pode botar para fora, pode suspender, fazer a desgraça, mas não tem santo nessa terra que me faça não falar contra o preconceito contra uma menina que está num processo de desenvolvimento da juventude, da adolescência, e que estava sendo constrangida por colegas porque foi pega beijando outra menina. E aí, qual é o problema, porra? Qual é o problema? Sabe? Então, assim, essa é a situação do Brasil. Né? Aí vocês estão falando, inclusive um bocado de humorista corporativista, falando que aí agora tem um perigo de censura da arte. Aqueles vagabundos imaginários do MBL ficaram famosos atacando exposição de arte. Vocês lembram disso, né? Fazendo campanha contra exposição de arte, defendendo censura. Então, agora mesmo, 2025, defendendo uma lei anti-Oruan. E aí, veja, goste ou não da música do Oruan. Eu, particularmente, não ouvi ainda. Vou parar para ouvir, porque é um fenômeno político importante a figura do Oruan, e eu preciso ouvir enquanto um pesquisador, enquanto um militante e por aí vai. Mas assim, os caras estão apresentando um projeto de lei anti-Oruan para censurar o cara. E aí, porra? Aí pra vocês, a extrema-direita pintando e bordando há anos do Brasil, querendo praticar censura na arte, querendo praticar censura na escola, querendo praticar censura na cultura, divulgaram várias fake news dizendo que o filme Ainda Estou Aqui, por exemplo, foi financiado pela Lei Rouanet, fizeram campanha contra para assistir o filme e por aí vai, mas para vocês é isso mesmo, né? É isso mesmo, para vocês a censura vai começar porque o Léo Lins foi condenado. Vocês estão de brincadeira comigo. Dito isto, fazendo uma apresentação longa, mas para colocar os debates nos termos reais do Brasil, existe perigo de censura no Brasil? Existe. Censura capitaneada pela extrema-direita, tá ligado? Que já pratica censura todos os dias, né? Com muito apoio, inclusive financeiro, do agronegócio e de grupos fundamentalistas intimamente ligados à política institucional. Dito isto, vamos falar aqui do caso Léo Lins. A gente vai dividir por partes, né? A gente precisa começar necessariamente sobre a polêmica jurídica. Porque, repito, tem muita gente divulgando desinformação. Então vamos começar pela parte jurídica. O Léo Lins, ele foi condenado por contar uma piada. É crime no Brasil contar uma piada. A pena é desproporcional ou não. Ele vai ser preso. Veja, no direito se fala, usa o termo dosimetria da pena, né?
a quantidade de anos de reclusão de liberdade que é dado de acordo com o delito cometido. A pena é desproporcional, ele vai ser preso, isso abre precedente. Vamos lá. E aí, gente, claro, eu não sou advogado, né? Além de ter estudado, eu consultei várias pessoas que são advogados e advogadas e que me deram orientação técnica para gravar esse vídeo. Primeiro, a decisão que condenou o Léo Lins é de primeira instância. Cabe recurso, né? O Léo Lins, ele não vai ser preso. Sabe por quê? Porque ele é branco e rico. No Brasil, o ornamento jurídico brasileiro diz que ninguém vai ser preso até o transitado e julgado. Isso é a formalidade jurídica. O que é que isso significa? O Léo Lins vai recorrer em segunda instância, a depender, vai ter outras instâncias ainda, embargo de declaração, etc, 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 etc. Ele tem chance de ser inocentado nas instâncias superiores. Ele pode ter a pena reduzida, inclusive, a depender do nível de redução de pena, ele nunca vai ser preso, porque, enfim, a partir de um certo período de reclusão, nem tem regime fechado, né? Sabe? Ele tem várias possibilidades e ele não vai ser preso, porque ele é branco e rico, ele tem os melhores advogados do Brasil. No Brasil, a gente tem mais de 200 mil pessoas presas, né, em prisão provisória. Deveria ser ilegal. Prisão provisória é só para casos especiais, como, por exemplo, está atrapalhando a investigação. O que a gente tem é basicamente preto, pobre e favelado em prisão provisória. Alguns, inclusive, estão há mais tempo presos numa prisão provisória antes de serem julgados do que o tempo que eles pegariam de sentença se fossem condenados à pena máxima. Então, volta e meia, vocês podem procurar isso no Google, tem um mutirão de acesso à justiça em algum presídio que solta um caba que está preso há 7, 8, 10 anos, e se ele fosse condenado, ele pegaria no mínimo 6, no mínimo 7, sabe? E tá lá preso há 10 anos. Ou então, que é muito comum também, a pena do cara acabou e ele continua preso. Presta atenção, viu, gente? Para conhecer o país que a gente vive. É isso mesmo, Jones, é isso mesmo. A pena do cara acabou e ele continua preso. Por quê? Porque ele é preto pobre, porra. Porque não tem advogado, porque não tem ninguém para interceder por ele, porque foi jogado lá, foi esquecido e chablau. E é isso. Então, o Léo Lins não vai ser preso agora. Ele tem direito a recorrer, ele tem advogado, ele tem assistência jurídica e, sinceramente, preste atenção aqui, sinceramente, eu duvido que ele seja preso. Duvido. Se for, podem me cobrar aqui, mas eu duvido que ele seja preso e eu acho que tem uma forte chance, inclusive, de ele, no mínimo, ter a pena reduzida num recurso ou até ser inocentado. Vamos lá? Esse é o primeiro ponto. Aí vem o segundo ponto, sobre do ponto de vista técnico, a condenação foi adequada ou não? Vamos aqui abrir alguns materiais. Esse é o primeiro material do professor e ex-defensor público Caio Paiva, que disse o seguinte, presta atenção. Não existe na lei brasileira nenhum dispositivo que sequer induza ou permita a interpretação de que liberdade de expressão é irrestrita no show de comédia. Pelo contrário, em 2023, o Congresso Nacional aprovou a Lei 14.532 e puniu com mais rigor a ofensa em ambientes recreativos. Discordar disso é legítimo, ignorar a lei ou não. O Eduardo Bolsonaro, inclusive, votou a favor dessa lei, viu, gente? Assim, vamos lá, você aí que é bolsonarista, tá vendo esse vídeo? Presta atenção, aqui. O Eduardo Bolsonaro e boa parte da direita brasileira votaram a favor dessa lei. Foi no contexto, inclusive, dos vários casos de racismo em estádios de futebol. Então, a ideia foi tentar dar uma amplitude para o combate ao crime de racismo a partir de ambientes chamados como recreativos, né? Tendo como amparo teórico, inclusive, o conceito de racismo recreativo. E quem me acompanha aqui sabe que eu não uso, já a gente comenta sobre isso. Então vamos lá. Não existe na lei brasileira nada que diga que os crimes tipificados no Código Penal não se aplica no caso de um ambiente de comédia. Alguém pode dizer assim, Jones, mas na Constituição brasileira se preserva o direito à liberdade de expressão, à liberdade artística, de consciência de fato. E aí, o debate jurídico aqui se coloca um show de comédia, ele se enquadra de maneira absoluta no conceito de liberdade de expressão e de liberdade artística e não pode ser enquadrado em tipos penais ou não. Para a legislação brasileira, para a jurisprudência brasileira, não há nenhuma expressão artística que esteja 100% isenta
de ser tipificada no Código Penal. Isso significa que agora artista no Brasil vai sair sendo processado em massa e vai ter censura? Não, porque, enfim, a lei é 2023, né? A gente tá em 2025, tá ligado? Então, é isto. Não significa isso não. Mas a lei existe, inclusive foi aprovada com o voto do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, bom voto, viu, Eduardo Bolsonaro? Você, antes de fugir para os Estados Unidos, fez alguma coisa que preste na vida, né? Vamos continuar. A sentença da juíza Bárbara Issep é bem fundamentada, inclusive a parte da dosimetria da pena. Já já a gente vai ver isso. O concurso material e a continuidade delitiva ficaram demonstrados. Isso torna a pena mais expressiva. Pode-se cogitar a exclusão da majorante da continuidade delitiva? Sim, mas seria uma inovação jurisprudencial para Léo Lins. O Brasil se obrigou em tratados a punir o discurso discriminatório sem ter feito qualquer ressalva sobre o ambiente em que a discriminação é praticada. Perfeito? Isso aqui é um resumo. Vamos pegar um material aqui mais profundo. Esse site é do Conjur, né, que é um dos mais importantes sites jurídicos do país inteiro. E aí, vamos ver aqui, a matéria assinada pelo José Egídio. Vamos ver aqui o que diz o Conjur. Para constatar que falas do réu causam constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida a negros, idosos, portadores do vírus HIV, homossexuais, judeus, indígenas, pessoas com deficiência, nordestinos e pessoas gordas, a terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão no regime fechado por discriminação e preconceito em um show de comédia stand-up. Lins foi condenado pela prática dos crimes do artigo 20 da Lei do Racismo. Então ele não foi condenado por piada, ele foi condenado por racismo, viu? Já já a gente vai explicar uma coisa aqui. Praticar e incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E do artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Ele também precisará pagar uma multa equivalente a 1.170 salários mínimos, valor da época em que o show ocorreu, uma indenização de 303 mil por danos morais coletivos. Contexto. A apresentação em questão aconteceu em Curitiba em 2022 e foi disponibilizada no YouTube. A exibição do vídeo foi suspensa no ano seguinte por decisão liminar, após o Ministério Público Federal denunciar o comediante. O Ministério Público Federal, o MP, né, é como se atuasse como um representante da sociedade na defesa de direitos e garantias fundamentais. Na arquitetura jurídica do Estado burguês no Brasil, essa seria mais ou menos a função do MP, né? A época já contava com mais de 3 milhões. O órgão alegou que Lins fez comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios contra diversos grupos vulneráveis, reproduzindo discursos e estereótipos que incentivam a perseguição religiosa, a exclusão de minorias e discriminação contra pessoas com deficiência. Em sua defesa, o humorista alegou que apenas interpretou um personagem no palco, sem intenção de incitar discriminação ou preconceito. A defesa disse que as piadas propiciam um ponto de vista diferente às pessoas, fazendo-se sentirem incluídas. Na ocasião, Lins disse que alguns nordestinos têm aparência primitiva e que um deles, visto pelo comediante em um avião, seria apenas 72% humano. E aqui vai descrevendo as piadas dele. O que é mais importante aqui para mim? Fundamentação. Chegamos nessa parte. A juíza Bárbara de Lima, Issep, lembrou que a Lei 14.532 de 2023 alterou a Lei do Racismo e passou a prever que qualquer constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida direcionada a pessoas ou grupos minoritários em razão da cor, etnia, religião ou procedência deve ser considerada uma atitude discriminatória. Ela viu incitação à discriminação e ao preconceito em razão de procedência nacional ou regional nas falas sobre nordestinos, além de declarações depreciativas e injuriosas contra idosos, pessoas gordas, portadores do vírus HIV, homossexuais, judeus, evangélicos, indígenas, negros, etc. Todas essas ofensas foram suficientes para enquadrá-lo na lei do racismo. Já as falas, os gestos, as imitações e a humilhação contra a pessoa com deficiências auditivas e físicas, como nanismo e autismo, justificaram a condenação pelo crime previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Issep verificou dolo no conteúdo das falas do comediante, já que ele próprio disse saber ser preconceituoso, e fez piada de tal fato. O réu
ao criar as falas de seu show, reflete sobre a real possibilidade de ofender pessoas e, mesmo assim, além decidir prosseguir com a piada, demonstrando inclusive descasos com possível reação das vítimas. Na visão da magistrada, se Liz não tivesse plena consciência de que promovia discurso discriminatório, nada diria a respeito de ser preso, processado ou cancelado. Ela entendeu que a ação foi livre e voluntária. Ainda segundo a juíza, a tese de que ele não deveria ser punido devido à intenção de causar humor ou diversão, o chamado animus jocandi, vem de uma época em que as piadas com referência a minorias eram toleradas, sobre o fundamento da liberdade ilimitada do humor. Aqui é que está a verdadeira polêmica jurídica. Animus jocandi é um termo em latim e busca refletir o seguinte, veja, numa situação de ironia e humor e tal, tá liberado tudo? Tá liberado tudo? Então, veja, vou até voltar aqui rapidão. O debate aqui é um debate filosófico complexo. Presta atenção. O debate aqui é um debate filosófico complexo. Se a pessoa, por exemplo, nazismo no Brasil é crime. Se a pessoa vai e defende um programa nazista que fala que nordestinos são inúteis, imbecis, burros, incapazes de trabalhar e que dependem e são sustentados por São Paulo, essa pessoa no Brasil pode ser presa. Perfeito. Vamos lá. Essa pessoa no Brasil pode ser presa, porque nazismo é crime no Brasil. Ainda bem. Dito isto, se a pessoa fizer exatamente o mesmo discurso no palco, ela não deve ser presa? E aí alguém pode dizer assim, mas Júnior, você está usando o argumento reduto em Hitler, né? Que é um debate que se faz quando a pessoa apela para o nazismo, é porque ela já perdeu o argumento. Não, veja, eu estou dando um exemplo do nazismo, eu posso dar vários outros. Assim, por exemplo, tem uma galera Red Pill que está em fórum da internet, em Discord, defendendo mutilação, automutilação, defendendo estupro contra mulheres, violência sexual contra a mulher, reduzindo mulher a depósito de porra, fazendo comentários que legitimam a depreciação, a violência contra a mulher, estimulando pedofilia e por aí vai. Então, imagine, teve várias reportagens, inclusive no Fantástico, no The Intercept e por aí vai, sobre aqueles conteúdos do Discord. Se a pessoa falar a mesma coisa ali, que está sendo falado naqueles fóruns do Discord, num ambiente de humor, tá liberado? Veja, e aqui, gente, com muita tranquilidade, vamos lá, reduzir isso, não pode proibir, porque se proibir agora vai sair proibindo tudo. Veja, isso é mentira. Presta atenção. Tem vários comediantes que há anos recebem contestações na justiça, tem polêmicas e tal, Porta dos Fundos. O próprio Rodrigo Marques, que foi inclusive pro show dele aqui em Recife, saiu de maneira bem corporativa defendendo a categoria, né? Rodrigo Marques, ele recebe cancelamento, ele tem problema, ele não sei o quê, e os shows dele não estão proibidos não. Veja, o fato de um ou outro grupo ou pessoa cancelar um show na justiça não está impedindo ninguém de fazer show no Brasil não, viu? Inclusive não está impedindo o crescimento do stand-up comedy no Brasil, que vem crescendo. Eu, particularmente, vou para todos os shows que aparecem aqui em Recife. Vou, inclusive, pro show do Yuri Marçal, quando ele vai vir aqui em Recife. Falta, inclusive, um show da Giovanna Fagundes e da Bruna Luiz. Espero que elas venham para Recife em breve. Eu vou para todos os shows. Fui para o show do Tita Lucena, do João Pimenta, do Matheus Buente, do Rodrigo Marques, do Thiago Santinelli. Adoro, viu? Mas aqui, vamos lá. Então é isso, tá liberado. Então, se for num palco, o mesmo conteúdo tá liberado. É isto. Veja, a gente precisa fazer um debate teórico mais profundo em relação a isso. Eu quero só dar um exemplo para vocês para ilustrar o que é que significa concretamente. Vamos pegar aqui essa fala desse marginalzinho aqui, ó, do MBL. Vamos ver o que é que o Arthur Duval fala aqui nesse vídeo, né? Vamos ver o que o Arthur Duval fala aqui nesse vídeo, que foi um claro caso de racismo e de eugenia. Presta atenção aqui. Eu sei que pau, o cara é nosso chefe, não tem segredo, né, irmão? Pausa aqui, ó. Com certeza, como eu sempre falo, um futuro neurocirurgião, né? Você tá vendo aí um pianista clássico, você tá vendo um violinista lírico, você está vendo aí uma pessoa de altíssima capacidade cognitiva, que quando perguntado sobre um membro de um crime, de uma facção de crime organizado, não é segredo ainda, nosso chefe, não é segredo ainda. Fala pra mim assim, vamos falar uma verdadezinha aqui.
O que deve ser feito com esse cara? O que deve ser feito com esse cara? O que esse... Me fala assim, numa boa. No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo? No que esse cara é virtuoso? Imagina uma semana com esse cara. Imagina uma semana com esse cara. O que uma semana com esse cara produz? Fala. O que ele faz da vida desse cara? Qual o valor que ele agrega para a sociedade? Fala para mim. Aí eu, né, posso ser processado, posso ser, né, inclusive condenado criminalmente se eu expuser algumas das minhas opiniões aqui do que deve ser feito com uma pessoa dessa. Ele tá ensinando a matar o cara, viu? Pra vocês entenderem. Ele tá ensinando a matar o cara. Ele não sabe quem é. Ele viu um vídeo de um rapaz negro falando com gírias, como fala, inclusive, boa parte da juventude carioca pobre. E aí ele foi lá e tá defendendo matar o rapaz. Mas vamos continuar. Né? É o contrato social brasileiro, tá? Esse é o contrato social brasileiro. Isso é Brasil, tá? Nem falar que Brasil é direita e esquerda. Você acha que estão discutindo o quê no Brasil? Você acha que... Aí vamos lá, gente. Aí vamos imaginar a situação. O Arthur Duval é comediante de stand-up comedy. Aí ele pega uma foto. Ou ele usa esse próprio vídeo. Ele usa esse próprio vídeo e chega assim. E aí, galera? E aí? Vocês acham que esse rapaz aí ele vai ser o quê? Ele vai ser violinista? Ele vai ser neurocirurgião? Isso aí é inútil, produz porra nenhuma. Imagina como é a semana desse bicho, pô. Isso aí como é a semana desse bicho. Isso aí é só fumando maconha. Isso aí é só roubando os outros, tomando o celular e por aí vai. Ah, rapaz, sabe o que tem que fazer? Não quero falar não. Tem que matar, tem que matar. Todo mundo ri. E aí, tá liberado? Sim, vamos lá. Não venha com essa conversa de liberdade de expressão infinita para o meu lado, não. E aí, tá liberado ou não? Porque assim, se você acha que tá liberado, você que ficou puto com o discurso racista, eugenista, neonazi do Arthur Duval, inclusive pegou tão mal que ele foi lá e pediu desculpa, né? Aquela desculpa safada dele. Você que achou um absurdo essa fala do Arthur Duval, eu pergunto a você, se o Arthur fosse um comediante de stand-up comedy, ele tava liberado a falar a mesma coisa e dando um ar de riso? Porque, repare, uma parte boa dos comediantes de stand-up é uma bosta, né? O caso do Léo Lins, já a gente vai entrar em maiores considerações sobre isso, mas o caso do Léo Lins, por exemplo, não tem um texto elaborado, não tem uma boa construção, não tem uma boa narrativa, Não, porra, vou pro parque, ó, vou pro parque estuprar uma criança, senta no trepa-trepa, e todo mundo começa a rir. Não, pô. Eu sou contra a pedofilia, eu sou a favor de incesto. Porque vai contar pra quem? Vai contar pro pai? Veja, essa é a piada. Grande piada elaborada, né? Dá pra fazer várias dessas piadas, né? Reproduzindo a mesma fala do Arthur Duval num palco. E aí, tá liberado ou não tá? Feito? Eu quero que você pense nisso. Quero que você pense nisso antes de você digitar dedinho nervoso. Ah, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Só pense nisso, beleza? Dito isto, vamos voltar aqui para a fundamentação jurídica da questão, que é importante, né? Mas atualmente esse recurso argumentativo é dissonante da dignidade da pessoa humana e não pode ser usado como habeas corpus perpétuo para práticas de ofensa. Isso já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui o número, gente. A magistrada ainda afirmou que o contexto de descontração e diversão, na verdade, é uma causa de aumento para o crime, trazida pela Lei 14.532 de 2023, que a gente já viu no texto do professor Caio, com o intuito de punir o chamado racismo recreativo. A norma prevê duas hipóteses qualificadoras do crime de preconceito e discriminação aplicáveis ao caso. O crime foi cometido por intermédio da internet ou no contexto de atividades artísticas e culturais. Embora a defesa dissesse que as falas eram parte de um personagem restrito a um ambiente reservado de um show de comédia, a juíza lembrou que o vídeo foi divulgado pelo próprio réu na internet, cujo alcance é incontrolável. De qualquer forma, ela considerou não se tratar de personagem, mas sim da pessoa, o comediante Léo Lins, quem ali está a proferir os discursos. Algumas testemunhas alegaram que não se sentiram ofendidas ou discriminadas pela fala do humorista. Mas ICEP afirmou que isso não interfere na sua conclusão, pois os crimes em questão não dependem do resultado específico ou do dano material. Intenção de discriminar. Então, do ponto de vista jurídico, é isto. A decisão não foi nenhum absurdo, nem nada. Tem aqui uma outra consideração do Herbert Freitas, né, que é muito bom também,
que a gente não vai ler tudo, o texto dele é meio longo, mas ele diz o seguinte: a sentença que condenou o humorista Léo Lins, pelo menos em uma primeira leitura, não pode ser considerada desprovida de fundamentos. Há ao menos 2 pontos que a juíza Bárbara Icep aborda que precisam ser refletidos, e sinceramente é uma decisão que precisa ser derrubada. O Ebert é um cara da criminologia crítica, que é contra o direito penal e por aí vai. Ele discorda politicamente da decisão, mas ele diz que a decisão é bem fundamentada e explica por quê. Vamos lá. O argumento de que o show de Léo Lins é fechado e voltado só para pessoas que gostam do tipo de piada que ele faz precisa ser desconsiderado a partir do momento que o conteúdo é publicado no YouTube e nas redes sociais. Essa afirmação de que só assiste quem gosta, normalmente suscitado por fãs do humorista, é rebatido pela magistrada com razão. E o argumento de ser mera piada também precisa ser visto com reservas, principalmente após a adição da Lei 14.532/2023, em que o Legislativo passou a punir com mais rigor os crimes de preconceito praticados em contexto ou intuito de descontração, diversão ou recreação. Lembrando, isso aqui surgiu no contexto de vários casos de racismo nos estádios, viu? Importante lembrar disso. Então tem um movimento de direita que já quer rever esta legislação. Uma das consequências disso pode ser afrouxar contextos de crime de racismo praticados no futebol, por exemplo. Mas vamos lá. É dizer, o legislador brasileiro optou por repudiar com mais veemência, inclusive, o racismo praticado de forma recreativa. Esse é um ponto que deve ser muito refletido. A magistrada ainda rechaça o argumento de que Léo Lins não teria dolo de praticar crimes de preconceito e racismo contra negros, gays, pessoas com deficiência, gordos, nordestinos, pois em determinado momento do vídeo ele diz: vão dizer que é preconceito, e é mesmo. É uma sentença razoável e que expõe de forma clara como as piadas do humorista são abjetas e execráveis. Então, e aí depois o Ebert vai fazer um debate sobre... mesmo a sentença estando bem fundamentada porque ele discorda politicamente. E presta atenção aqui, você tem todo o direito de discordar politicamente da decisão, mas é preciso entender o contexto que surgiu a lei, lembrando, né, dentro de um debate sobre racismo recreativo, muito chamado a partir dos vários casos de racismo no futebol. É preciso lembrar que não existe crime de piada no Brasil. É preciso lembrar que a legislação brasileira não diz que crimes de racismo, por exemplo, ficam isentos por ser um espetáculo de humor. Perfeito? Vamos lá. Preciso lembrar disto. Massa? Por último, essa questão jurídica, eu não vou colocar o vídeo do Reinaldo Azevedo para o meu vídeo não ficar muito longo. Mas o título é esse aqui, ó. Caso Léo Lins. Idiotas que não leram a sentença vão ajudar a fragilizar a lei contra racismo. O Reinaldo Azevedo, que é um cara... que é muito bom nos... Aliás, eu nem coloquei o vídeo na tela. Esse aqui, gente. Esse aqui, ó. Caso Léo Lins, idiotas que não leram a sentença vão ajudar a fragilizar a lei contra o racismo. Reinaldo Azevedo é muito bom em análises jurídicas, né? E aí esse vídeo dele é um vídeo pequeno, 16 minutos. Ele é perfeito, ao meu ver, porque ele destrincha a situação de que as pessoas não leram a sentença, né? Então, aqui, presta atenção. Presta atenção. Do ponto de vista da aplicação do direito, a sentença está firme e bem fundamentada. Você pode discordar da lei. Você pode achar que desprezar a dimensão do ânimo jocande na hora de aplicar a lei do racismo é um absurdo. Você pode achar que a lei precisa de mudanças e diferenciar o que é um ambiente da torcida de futebol e o que é, por exemplo, um ambiente de um espetáculo de humor. Tudo certo. Perfeito? Tudo certo. O que você não pode fazer é dizer que isso vai abrir precedente. Vai abrir precedente de porra nenhuma. A lei está sancionada desde 2023 e não existe precedente em primeira instância não, viu? Isso não é decisão vinculante de STF e tribunais superiores, não. Pronto. Não existe. Segunda coisa, não é, coitadinho do Léo Lins, ele vai ser preso, vai passar 8 anos preso por causa de uma piada. Não, não é por causa de piada não, é por causa de racismo. Ele nem vai ser preso. Ele vai esperar o transitar de julgado e tem fortes chances, inclusive, de responder tudo isso em liberdade, de nunca ser preso em regime fechado e pode até ser inocentado em instâncias superiores. Ponto 2. Ponto 3. Ah, não, começou com o Léo Lins, vai sair prendendo todo mundo. Mentira, mentira, porque quase ninguém é preso no Brasil por racismo. Aí vamos lá, gente. Vocês também, às vezes... inclusive tem uma galera de esquerda, na moral, que às vezes é um cinismo do cara. Ô, gente, quantas pessoas são presas no Brasil por ano por racismo? Sabe? Por crime de racismo. Vamos lá. Assim, racismo no Brasil não falta, mas deixa eu mostrar aqui uma coisinha pra vocês, pra gente parar de um debatezinho abstrato, né? Pra saber o que é o Brasil que a gente vive, né? Vamos lá.
Após mais de 30 anos da lei do racismo, ser condenado ainda é uma raridade. A matéria de 2021 que diz o seguinte: uma delegada de polícia negra vai a um shopping fazer compras em uma loja de roupas e é barrada na entrada. Uma cantora é agredida fisicamente e verbalmente enquanto trabalhava por ser negra. Esses só são alguns dos exemplos recentes de crimes raciais cometidos no Brasil. 7 em cada 10 pessoas negras declararam já ter sofrido preconceito em lojas, shoppings, restaurantes ou supermercados, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Já um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pela revista Veja, mostrou que 61% dos brasileiros consideram o Brasil um país racista. Ainda está baixa a porcentagem, viu? Porém, apesar de ser crime, desde 1989, a impunidade para racismo ainda é grande no país. São raras as condenações por esse crime na nossa justiça. Em 2020, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou somente 3 denúncias em relação ao racismo. Presta atenção. Em 2020, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou somente 3 denúncias em relação ao racismo. Aí, descendo mais um pouco, diz aqui, uma pesquisa publicada em 2020, com análise de casos de crimes raciais no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encontrou falhas na forma como essas questões são tratadas no Judiciário. De acordo com a pesquisadora Ariana de Carvalho, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG, responsável pelo estudo, apesar do escopo ser pequeno, foi possível reparar a repetição de erros na condução dos processos. Em uma das sentenças absolutórias, identifiquei que o magistrado deu espaço para a exposição de grande quantidade de depoimentos de defesa. Por outro lado, houve o que chamamos de silenciamento discursivo dos depoimentos das testemunhas de acusação, o que, ao nosso ver, exprime uma motivação deficitária com tendências à parcialidade. Em outra sentença absolutória, a sentença de absolvição, viu, gente? Pelo discurso de motivação, observou-se que o magistrado passou a maior parte do tempo discutindo os atos reprováveis do marido da vítima, isto é, de certo modo, apagou a acusação e lançou a vítima em um segundo plano. O foco da discussão foi modificado, exemplifica. Então, assim, gente, sem desonestidade e canalice pro meu lado, viu? Esse negócio, todo mundo vai ser preso agora. No Brasil, vai todo mundo ser preso por crime de racismo. Ai, meu Deus. Não dá de falar um palavrão. Mas eu vou falar um palavrão, que se eu falar um palavrão, o Maxwell vai cortar. Então, se criou um pânico moral que, assim, meu Deus, Léo Lins é o começo da censura no Brasil. Porque o Brasil, né? O Brasil é a Revolução Haitiana, né? O presidente da República é o Toussaint Louverture, né? O presidente do STF é o Jean-Jacques Dessalines, e tá todo mundo no Brasil sendo preso por crime de racismo, né? Estão matando os brancos, ó. É o haitianismo. O haitianismo chegou no Brasil. Estão matando, estão prendendo os brancos. Tá todo mundo sendo preso no Brasil por crime de racismo. Estão de brincadeira comigo, né? Assim? Estão de brincadeira comigo, né? Desconsiderando, inclusive, o que é o funcionamento concreto da estrutura do sistema de justiça burguês no Brasil, em que branco rico raramente é preso, né? Assim, raramente é preso e escapa da cadeia com a maior facilidade do mundo. Feito essa consideração concreta, para tirar de um debate abstrato de pânico moral, vamos fazer uma consideração aqui. Veja, e aí, gente, porque a piada pode tudo, vale tudo? Vamos entender, em termos teóricos, o que é humor? Porque é uma coisa que faltou, né? Falta as pessoas, inclusive, debaterem teoricamente o que é humor. A gente vai trabalhar aqui com um vídeo maravilhoso, diga-se de passagem, do meu querido camarada André Gropp, que gravou um vídeo muito bom, debatendo a teoria do humor. Eu não vou colocar do começo, eu vou colocar a partir dos 3 minutos e 38 segundos para a gente ver este vídeo. Tá engatilhado aqui já. E vamos aprender um pouquinho sobre a teoria do humor, a teoria do riso, né? O que é uma piada desde uma perspectiva teórica. Vamos lá. O surgimento de regras sem exceções, onde um ri, outro não ri. Mas a existência de exceções permite concluir que tudo pode ser objeto de riso, seja vida física, moral ou intelectual. Tudo que envolve o ser humano se torna risível porque o humano ri. Outra coisa necessária é que para produzir efeito cômico precisa haver uma anestesia momentânea dos sentimentos. Rir de um alvo pressupõe desprender por um instante de qualquer sentimento que se tenha por ele. O riso nasce quando humanos, reunidos em grupo, voltam a sua atenção sobre um deles, calando a sua sensibilidade e exercendo apenas sua inteligência. O ato de rir é um castigo dos costumes. Lógico que as diferenças culturais e sociais e tudo aquilo que molda o indivíduo traz para ele um sentido diferente de humor e de como expressar esse humor. Mas na sociedade, aquele que é objeto do riso
tenta corrigir o comportamento que gerou o riso, tenta se portar da maneira como era esperado que se portasse antes de se tornar alvo de risadas. Por exemplo, você está com um grupo de amigos, um deles vai buscar uma coisa, na volta ele tropeça e derruba essa coisa. O coletivo vai rir do indivíduo porque o comportamento dele não era o esperado. E esse indivíduo vai corrigir o seu comportamento, ele vai levantar rápido e falar, oh não, aconteceu nada aqui, tudo bem, não sei o quê. Então, para resumir, no comportamento do ser humano, a comicidade aponta uma imperfeição individual ou coletiva que precisa de uma correção imediata. O riso é justamente essa correção não agressiva. Ele é um gesto social que realça e reprime qualquer coisa que o coletivo ache irregular, seja no indivíduo ou nos acontecimentos. Para o riso ser efetivo como uma correção, ele não pode ser acompanhado de bondade ou simpatia. A sociedade utiliza o riso como ferramenta de uma mudança imposta, não sugerida. E se você acompanhou até aqui, você entendeu que o riso exerce uma função útil. Mas isso não significa que ele sempre atingirá de modo justo, nem que ele se inspire em um pensamento de benevolência ou de equidade. Sendo assim, o riso não pode ser absolutamente justo, tampouco ele deve ser bom. Ele tem por função intimidar a humilhar. Tanto o cômico quanto o riso não são conceitos abstratos. O homem ri. O riso nasce das ações humanas praticadas dentro do âmbito social, uma vez que não há comicidade fora do que é humano. E o riso é sempre o riso de um grupo. O ser humano não ri do desconhecido, para um objeto ser alvo de risadas, mesmo causando qualquer estranhamento, precisa ser objetivamente entendido para se tornar risível. O ser humano encontra o engraçado em qualquer circunstância que reconheça. Para o humor, não há nada sagrado. Ele surge de uma ação completamente humana. Mesmo na internet, o humor permanece como um processo coletivo. Ele perde a característica intimista, mas continua sendo compartilhado por e para vários indivíduos independentes. Ele exerce uma função social, seja ela de controle ou de reafirmação dos valores dominantes, seja ela crítica e contestadora. O humor pode ser definido, portanto, como uma narrativa que... O humor exerce uma função social, seja ela crítica ou contestadora, seja ela de reafirmação dos valores já dominantes na sociedade. Esse ponto é muito importante. Continuem ouvindo. Inclusive, a explicação do André é muito boa. Inclusive, se inscrevam no canal do André, viu, gente? Acaba muito bom, muito bom. Acompanho ele no Instagram. O cara é foda, faz um trabalho incrível. E determinada por condições sociais, culturais e históricas, gera um efeito em seu receptor, o riso. Mesmo tendo pouco reconhecimento erudito ao longo da história, o humor sempre foi muito popular, porque ele consegue representar satiricamente os defeitos que ainda sobrevivem na vida e nos costumes. E a arte, o riso, é uma forma de superar essas coisas. Atualmente, a gente vive no que muitos chamam de sociedade humorística, porque o humor vem sendo utilizado em exagero pelos indivíduos como um lubrificante social. Para estabelecer uma atmosfera livre de tensões, o humor acrítico se tornou vigente. Um humor feito para agradar e gerar uma falsa sensação de intimidade com o maior número possível de pessoas. Um humor que compactua com o sentimento de conformismo e nunca o confronta. Esse é o humor de rede social, de filme da Marvel. Um humor que grandes empresas decidiram que é o que deve ser impulsionado. Um humor que criança e adulto riem da mesma coisa e ao mesmo tempo quebra qualquer tipo de tensão. Sabendo o que é humor, o que é riso, agora a gente pode definir o que é uma piada. Uma piada é uma construção artificial que busca causar o riso. Tudo nessa definição é muito importante, porque a piada busca reproduzir artificialmente uma reação natural do ser humano. Então, por trás de toda piada, há uma intenção. E por trás de todo riso causado, há um instinto de correção sendo reafirmado. Por isso, a coisa mais importante no trabalho de um comediante deveria ser o tipo de riso que ele gera. E se você chegou até aqui e discorda de tudo que eu falei, vamos deixar bem claro. Não é porque eu tô errado, é porque você é incapaz de compreender algo complexo. Esse vídeo não é a minha opinião, ele é um resumo de uma parte do primeiro capítulo da minha dissertação de mestrado. Eu tirei os nomes das pessoas exatamente para você entender que a sua opinião é irrelevante. Você não domina um assunto o suficiente para opinar. Eu não acho nada disso. Isso aqui é um resumo dos estudos de Henri Bergson, Vladimir Prop, Veneno Alberti, Kant, Freud, Lipovetsky, Arlindo Machado, entre outros. A sua opinião sobre esse assunto não importa. Agora a gente vai entrar na parte do vídeo que é a minha opinião e aqui, sinta-se livre para discordar. A maioria dos comediantes brasileiros não sabem o que é uma piada. Eles sabem contar a piada. Eu não estou questionando a graça de nenhum, porque a gente já definiu que o humor é subjetivo. Mas eles sabem contar a piada do mesmo jeito que um urso no circo sabe andar de bicicleta. Eles não fazem ideia de por que eles estão fazendo aquilo. Mas enquanto tiver gente aplaudindo e comida no fim da apresentação, eles vão continuar ali. Fazer rir é difícil. É tão difícil que você se apega a qualquer tipo de riso que você consegue causar quando está começando. É muito comum comediantes iniciantes irem para o choque para ter algum tipo de reação, porque fazer rir é muito difícil. O humor ácido, o humor negro é mais difícil de fazer. Nenhum comediante brasileiro que diz que faz, sabe fazer. Todos os grandes nomes desse tipo de humor no Brasil fazem o mesmo tipo de piada, onde você vai ouvir Macarrão, o punch é Goleiro Bruno. Você vai ouvir Janela, o punch é Nardoni. Você vai ouvir Paz, o punch é Suzane. Não existe trabalho nenhum na escrita desse humor no Brasil. É exaustivamente previsível. E o pior é que você ouve exatamente as mesmas piadas em um churrasco com algum tio reaça, ou num grupo de conversas de uma turma do Mackenzie. E é por isso que essas piadas não são percebidas como piadas.
porque não houve trabalho suficiente do comediante para diferenciar o que é discurso e o que é piada. Se a sua piada racista é reconhecida como algo do discurso racista do país, então ela só é racista. Lembra que o riso é uma intimidação através da humilhação. Se o tipo de riso que você está causando é o de racistas rindo de minorias, então você só está reforçando o racismo na sociedade. Esses comediantes que fazem as mesmas piadas há 30 anos são médicos que não querem lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia, engenheiros que não querem seguir os protocolos de segurança. São comediantes que não querem trabalhar no ofício da comédia. O riso é um reforço coletivo de um discurso. Se eu estou rindo de minorias porque eu me acho superior a elas, o riso coletivo solidifica que esse sentimento está correto. A piada é a ferramenta de trabalho de um comediante. É uma construção artificial que busca o riso. O comediante é 100% responsável pelo tipo de riso que ele causa no público dele. Isso é literalmente o que diferencia a profissão comediante de um civil. Se você tem coragem de apontar o seu discurso para que o coletivo ria de minorias, tenha coragem de assumir as consequências dos seus atos. O comediante não está acima da sociedade. Uma piada não é só uma piada, ou pelo menos não deveria ser para quem dá valor à comédia. Veja, esse aqui foi o conteúdo muito bom do André. Acho que está muito bem resumido, né? O comediante, ele não é um sujeito apolítico. Inclusive, aqui tem uma contradição, né? Tem uma galera que fala que existe humor woke. Se existe humor woke, pode existir humor fascista, né? Vamos lá? Se vocês acham que existe possibilidade de politizar o humor, pode se politizar para a esquerda e pode se politizar para a direita. Não existe isso. De humor apolítico, literatura política, música política, tudo tem um posicionamento político. Jones significa fazer patrulhamento? Eu nem acho. Eu gosto de humoristas, por exemplo, que claramente não tem nenhum posicionamento de esquerda, né? E nem, inclusive, no conteúdo do seu show. Eu já falei pra vocês que eu fui pro show do Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques, se for espremer o posicionamento político, eu aposto que ele tá mais pro lado de lá do que pro lado de cá. Fui pro show dele, gostei do show, né? Eu fui pro show do João Pimenta, que é um show claramente posicionado numa perspectiva de desconstruir alguns estereótipos raciais. Fantástico. O João Pimenta, inclusive, o show dele, ele fala sobre a relação do pai dele, ele fala coisas barbaridades, né? Inclusive, poderia até ser enquadrado dentro desse termo impreciso que é politicamente incorreto. O problema para algumas pessoas é que politicamente incorreto é só se for racista, né? Se for racista, se for machista, se for LGBTfóbico, é politicamente incorreto. O show do João Pimenta é fantástico. O show do Matheus Boente, que eu fui também aqui em Recife, o Matheus Boente tira onda com militante, tira onda com movimento negro, fala de raça, fala de um bocado de coisa e ninguém se sentiu magoado, ofendido e tal. Eu achei fantástico, inclusive, de altas risadas quando ele fez as piadas com o movimento estudantil, né? Com a personagem Janaína. Fantástico. Inclusive, dá um abraço aí pro Matheus Boente. Matheus Boente, fantástico. Assim, eu não quero criar competição e rivalidade, não. Mas pra mim, até agora, o melhor show de stand-up comedy que eu fui foi o do Matheus Boente. Né? Eu assistia, há uns 2 anos atrás, bastante vídeos do Fábio Ravin. Ravin ou é Rabin que pronuncia? Não lembro agora. Mas, enfim, ele claramente, pra mim, eu acho, deve ser um cara de direita. E eu gostava, né? Eu acho que se ele, inclusive, vier pra Recife, se brincar, eu colo no show dele. Assim, né? Gostava. É isto. E aí, veja, o problema não é ser de direita ou ser de esquerda. A questão é ser bom e a questão é não criar uma teoria absurda, porque isso é um absurdo, que é, por ser humor, eu posso falar qualquer coisa sem ter consequências. Veja, meu amigo, você sabe qual é o ordenamento jurídico do país. Você sabe as possibilidades de reação do público. Você sabe quem são seus patrocinadores. E aí, inclusive, esse negócio de falar qualquer coisa é mentira, né? Porque, curiosamente, esses humoristas nunca batem no agronegócio. Curiosamente, a maior fraude da história do sistema capitalista brasileiro, a fraude das americanas, o Jorge Paulo Lema não virou tema de piada, curiosamente, né? Curiosamente, o afundamento de Brumadinho e Mariana pela Vale e pela Samarco não virou caso de piada. Curiosamente, o afundamento de Maceió pela Braskem não virou caso de piada. Curiosamente, a maioria das empresas de bet não é alvo de piada com a frequência que deveria ter, inclusive o quanto o tema circula. Curiosamente, inclusive, boa parte dos generais brasileiros envolvidos nos últimos anos em todo tipo de corrupção e falcatrua não virou alvo de piada desses humoristas do politicamente incorreto. Eu falo de tudo. Fala não, porra. Fala não, é mentira. Fala não. Vai fazer piada com o ataque de outubro de 2023 do Hamas?
Vai lá, vai fazer piada com o Estado de Israel, porque eu quero ver o lobby sionista aí na tua jugular. Em uma semana tu perde todos os patrocinadores que tiver. Tem show cancelado e os carai. Cadê? Vai pra cima, porra. Vai piada com Israel, com o Estado de Israel. Vai piada com agronegócio. Vai piada com agronegócio. Pra tu ver uma porrada de show sendo cancelado. Vamos lá. Faz piada com Jorge Paulo Lema. Faz não, né? Então assim, eu falo de tudo. Fala tudo um caralho, porra. Vamos ser sinceros. Não fala não. Não existe humor apolítico. Não existe humor descolado da sociedade. Então, Júnior, você defende censurar? Não, porque eu acho que censura é inútil. Né? Eu, por exemplo, a minha opinião, do ponto de vista sociológico, é que a condenação do Léo Lins não vai ajudar em absolutamente nada a desestimular esse tipo de comportamento. Para mim, é muito mais importante, do ponto de vista social, que você faça coisas como não patrocinar esse tipo de show com recursos públicos, ou que você, por exemplo, crie um amplo debate público com espaço em meios de comunicação contra esse tipo de show, do que uma condenação judicial. Para mim é muito claro, em termos, por exemplo, de combate ao racismo, se a gente tivesse um verdadeiro debate no aparato educacional brasileiro contra o racismo, isso seria muito mais efetivo em termos de combater a discriminação racial do que uma lei como a lei que pune o racismo recreativo. Minha opinião. Inclusive, se vocês repararem aqui, vocês nunca me viram comemorando novos tipos penais para combater a opressão, viu? Eu não faço militância contra. Então, eu não quero que revogue a lei Maria da Penha, eu não quero que revogue a lei contra o racismo, eu não quero que revogue a equiparação entre LGBTfobia e racismo feito pelo STF, dado a ausência de legislação do Congresso Nacional. Eu não faço militância contra. Agora, alguém já me viu comemorar isso aqui? Sabe por que eu não comemoro? Porque eu, sinceramente, acho o efeito disso, do ponto de vista sociológico, praticamente inútil. Para mim, do ponto de vista de combate ao racismo, a lei que pune o racismo tem mais de 30 anos no Brasil. Se proibisse todos os programas policiais no Brasil, o efeito no combate à discriminação racial seria infinitamente maior do que esses 30 anos da lei de combate ao racismo. Isso para mim é muito claro e objetivo. Se punisse, né? Isso para mim é isto. Tá bem definido na minha mente. Agora, eu não sou da turma de abolicionismo penal e tal. Não é a minha. Já fui, inclusive, simpático. Não sou mais. Então, eu não faço militância contra, mas eu também não defendo porque eu não sou entusiasmado. Minha opinião é que a lei existe, ela tem que ser aplicada. Né? É isto. Inclusive, repito, com voto da direita. O Eduardo Bolsonaro votou a favor. Então, existe a lei do racismo recreativo, motivada por episódios recorrentes de racismo, no caso do futebol. A sentença é bem fundamentada da juíza, a dosimetria da pena foi adequada. Minha opinião, isso não vai reduzir o racismo. Isso não vai fazer com que outros humoristas não tenham comportamentos semelhantes. Agora, você que é humorista, chegar pra mim e dizer assim, não, isso ameaça toda a categoria, só se você for um imbecil de extrema-direita igual o Léo Lins, porque é isso que ele é. Ele é uma figura de extrema-direita. Perfeito? Então, assim, eu nunca vou comemorar condenação judicial em situações como essa, porque eu acho que o efeito em termos de combate ao racismo é muito maior se a gente conseguisse mudar radicalmente a dinâmica de comunicação da TV no Brasil ou do aparato educacional do que qualquer aplicação de tipo penal. Sabe? É isto. Porque, repare bem, dá um exemplo prático e didático para vocês. Veja, o policial no Brasil, ele sabe que agressão é crime, por exemplo. Ele sabe que ele não deve agredir um cidadão, de acordo com a legislação brasileira. Mas ele agride na favela, mas não agride em Alphaville, né? É o mesmo policial, que tem conhecimento das mesmas leis. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que existe uma autorização social para o policial agredir na favela e não existe uma autorização para ele agredir em Alphaville. Ele sabe que se ele dá uma tapa na cara de um burguês, ele vai se fuder, né? Inclusive a música do DK, né? E na favela é seu polícia não pisa no meu pescoço e em Alphaville não pisa na minha calçada. É isso, veja. Mesmo policial, mesma lei, mesma estrutura jurídica. O comportamento é diferente por quê? Porque a sociedade regula esse comportamento de forma diferente. A partir da atuação do Ministério Público, dos monopólios de mídia, dos aparatos de segurança pública, da corregedoria da polícia, do judiciário, etc, 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 etc. Então o problema não é um problema legislativo. Não é um problema, inclusive, do currículo
do PM. É um problema social. Um problema de poder político, poder comunicacional, de poder ideológico, sabe? É o mesmo policial, ele pode ser o psicopata que for, ele pode entrar no Jacarezinho e matar 30. Ele sabe que se ele for pro bairro rico, ele não vai sair atirando, não. Entende? Então, assim, pra mim, esse debate não é jurídico. O debate de combate às opressões nunca é fundamentalmente um debate jurídico. Pode vir, porque, por exemplo, a Maria da Penha, ela vem com instrumentos muito importantes de amparo à mulher vítima de violência. Tem gente que não conhece a lei, né? Fala de orelhada, e acha que a Maria da Penha é só punição ao agressor. Mas não, tem vários mecanismos de amparo, de proteção à mulher, inclusive tentar impedir que casos de violência se tornem feminicídios. Muito avançado, diga-se de passagem, em vários aspectos. Pena que falta aplicação por uma série de questões, inclusive recurso, né? Para combate à violência à mulher. Mas, a despeito de eu não ser simpático a esse tipo de condenação, no sentido de que eu não comemoro isso, eu não posso achar natural você chegar e dizer assim, ah, não, é só uma piada porque o humor é apolítico. O próprio Léo Lins não acha isso. E preste atenção, eu sei que o vídeo tá ficando longo, mas o próprio Léo Lins não acha isso. Eu ia gravar esse vídeo no sábado. Começou a circular trechos do livro do Léo Lins. Aliás, eu ia soltar esse vídeo no sábado e gravar na sexta. Começou a circular trechos do livro do Léo Lins. Eu baixei o livro na internet em PDF e comecei a ler. Não li tudo, mas dei uma boa leitura. Inclusive, o livro não é ruim, viu? Eu não achei o livro ruim. Achei o livro até interessante. Eu não vou comprar, evidentemente, eu vou imprimir o PDF que eu baixei, encadernar e vou ler todo, porque eu quero ser comediante. Inclusive, assim, eu tô me preparando de verdade, porque em algum momento eu vou começar a fazer stand-up comedy. Eu já tenho meu primeiro show escrito, que o título é Sexo. E aí vai ser um show que vai ser engraçado e eu não vou ferir nenhum direito humano, viu? Assim, pode ter certeza. Não vou cometer nenhum crime, sabe? Entendeu? Pronto. E aí, vamos ver alguns trechos do livro do Léo Lins que circula na internet. Veja, de maneira geral, esse vídeo que está circulando ele é bastante honesto. Ele retrata o que o Léo Lins pensa. Não é que o Léo Lins pense... Só esse ponto que eu achei um pouco problemático. Pode dar impressão, pelos trechos, que o Léo Lins não pense que o comediante ali no palco está interpretando um personagem. Ele acha isso. Mas o Léo Lins ele não acha que o personagem é uma figura isenta de qualquer responsabilidade coletiva ou de qualquer influência social e ele pode falar qualquer coisa. Entendeu? Isso no livro dele. Aí vamos ver aqui o vídeo. Vamos lá, soltando aqui para vocês... Você não pode discutir sobre comédia sem saber teoria. É por isso que hoje eu trouxe citações teóricas sobre comédia stand-up. Bora! O comediante desce do palco e sem querer escorrega e cai de bunda no chão. A pergunta é, foi uma piada? Não, nem tudo que é engraçado é comédia. A piada de stand-up é emoção mais ponto de vista. A emoção completa o seu ponto de vista sobre o assunto. O que determina a emoção da entrega da piada é o seu sentimento em relação ao assunto. O ponto de vista é a forma de julgar determinado assunto e chegar a uma conclusão. Você não pode mentir apenas para fazer piadas. O stand-up é pautado na verdade. A forma de entregar a piada expressa o seu ponto de vista perante o assunto. Seja fiel àquele que representa o seu ponto de vista diante do assunto. Ser autêntico é muito importante na comédia stand-up. Afinal, você não está interpretando o personagem com máscaras ou figurinos. Entendeu, né? Assim, o próprio Léo Lins não acha que por estar num palco ele tem salvo-conduto para falar qualquer coisa e tudo do que ele fala representa o pensamento dele ou tem influência na sociedade. Ele não acha isso. Está no livro dele. Inclusive, muitos comediantes usam como uma introdução ao estudo da comédia, né, o estudo do stand-up. Eu já ouvi, inclusive, de uma galera do Manguetal. Inclusive, quem for de Recife, gente, vá no Manguetal, viu? Muito massa. Vamos fortalecer os espaços de comédia. Tem a página deles no Instagram. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Estive lá no Manguetal recentemente, no show de Thiago Santinelli. Fortaleça o Manguetal, que for de Recife, chega junto. Vamos fortalecer os espaços da comédia, viu? Vamos fortalecer os espaços da comédia. E aí, o próprio Léo Lins, inclusive, no momento em que ele se pronunciou, alguns dias depois que saiu a condenação, ele soltou um vídeo longo, um vídeo político, é um manifesto político. O discurso do Léo Lins não é, é humor, eu posso falar qualquer coisa. O discurso do Léo Lins não é isso. Presta atenção. Ele, inclusive, fala de roubo do INSS e por aí vai.
E aí tem um ponto muito interessante. A partir dos 8 minutos, mais ou menos, do vídeo, o Léo Lins, ele expõe a teoria dele de como deve funcionar a sociedade frente a qualquer discurso artístico. Presta atenção aqui. Frente a qualquer discurso artístico, seja um show de comédia, uma obra literária, um videogame, um filme ou qualquer coisa dessa. Olha o que o próprio Léo Lins diz. Então, esse ponto é muito importante. Veja, você, Jones, mas qual é o limite do humor? Esse não é o discurso do Léo Lins, viu, gente? Assim, o discurso do Léo Lins é que ele tem direito de falar toda e qualquer atrocidade e não ser responsabilizado por isso. Então é importante que você saiba disso, né? O discurso dele é que ele tem direito de falar toda e qualquer atrocidade e não ter nenhuma responsabilização por isso. Vamos aqui ver o discurso dele. Abrir aqui, vou posicionar os 8 minutos. Tá nos 8. Nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso ou piadas de corrupção e aí estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que está rindo? Por que está rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir o jogo... Veja, ele pode ter um show de piada nazista e ele não é responsável pelo nazista que, estimulado pela aceitação social desse discurso, bate na pessoa na rua, entendeu? Veja, só é crime a coação física. Então, se você bate em alguém, aí é crime, né? Então você pode, na visão do Léo Lins, por exemplo, fazer um show inteiro normalizando e aceitando a pedofilia. Você pode, tá liberado, viu? O que você não pode é praticar o ato de pedofilia. Aí sim, aí você pode ser preso. Essa é a visão do Léo Lins. É importante que vocês saibam disso. Vamos continuar, deixa ele falar mais. Vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo. Nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares. Então, assim, o Léo Lins, ele em momento nenhum desse vídeo, inclusive assistam inteiro, viu? Eu peguei ele do perfil do Guga Noblar, tá aqui. Assistam inteiro, por favor. Então, o Léo Lins, em nenhum momento, ele
debate se a piada dele não é ou não racista. Ele só diz que é isso, é o direito de riso. Ele reduz violência só à violência física. E ele diz que não tem responsabilidade nenhuma por violências físicas que outras pessoas cometam, estimuladas a partir, por exemplo, de shows dele. É isto. Então, ele cria uma lógica que é assim: você que está me apoiando, me apoie para fazer uma militância política. Militância política é em torno de uma lógica anarcocapitalista, em que coletivamente não é possível se decidir nada, que o Estado não pode fazer nada e que cada pessoa é livre para decidir o que quiser. Né? Então, se uma pessoa quiser ir para um show que faz apologia da pedofilia, ela tem direito de ir. E ninguém pode reclamar. Não quer ir, não? Não gosta, não? Não vá. Pronto. É só isso. E ninguém pode ter o direito de reclamar. Mas é curioso, porque nesse caso, então, se essa lógica for aplicada, não deveria ser proibido também o Estado atuar para, por exemplo, proibir circulação de conteúdo na Discord, né? Red Pill, que estimula a automutilação, que estimula suicídio, que estimula a violência contra a mulher, né? Ou não? Mas quer dizer, não, Johnny, mas nesse caso é crime. Mas, beleza. Então, se a pessoa fizer o mesmo conteúdo na forma de um livro de literatura, por exemplo, deixou de ser crime? Liberou? Liberou? Sim? É isto? Tá liberado? Bora lá, gente. Tá liberado? Pô, literatura. Ou então, vamos imaginar que provavelmente deve ter acontecido. Se alguém pega os cortes das falas do Léo Lins e sai enchendo esses conteúdos Red Pill na Discord, por exemplo, então tá de boa, né? Porque aí a galera tá só consumindo ali um conteúdo humorístico. É suave, porra. Suave. É isso? Sim, gente. Vamos lá. O que tá acontecendo aqui concretamente é que vocês precisam entender é que a gente tem um humorista ruim, que eu chamo a merda, eu assisti, diga-se de passagem, humorista ruim, que é um militante político de direita, que está forçando aquele velho debate, que é o mesmo do Monark, sobre liberdade de expressão ilimitada, ao ponto de que, por exemplo, tem que ter um partido nazista no Brasil. Lembra daquela fala do Monark? Porque é liberdade política ilimitada. Vale lembrar que, inclusive, antes daquele episódio, o Monark fez umas 10.000 falas racistas. Só deu problema pra ele quando ele falou de partido nazista, aí tocou na questão do antissemitismo, né? Mas, assim, até então, falar racismo estava liberado pro Monark, sabe? Vamos lembrar disso. Então, assim, é isto. Liberdade de expressão ilimitada. É isso. Então, o humorista pode falar qualquer coisa, liberdade de expressão ilimitada na política, tem que legalizar partido nazista, liberdade de expressão ilimitada, tem que deixar circular literatura nazista, literatura em defesa da pedofilia, tem que deixar circular literatura em defesa do estupro. É isso, não é liberdade de expressão ilimitada, tem que deixar circular literatura que fala de matar pessoas com deficiência, pessoas PCDs, não é liberdade de expressão ilimitada? Não é isso, gente? Sim. De verdade? É isso que vocês estão defendendo? Esse sujeito, ele é um militante da direita. É um militante da direita. E ele usa o show dele para propagar a visão de mundo dele. Até aí, tudo bem. Agora, seja macho para arcar com as consequências. Porque ele sabe como é que funciona a estrutura jurídica do Brasil. Ele é um humorista rico. Ele tem assessoria jurídica. Ele sabe que ele seria processado em algum momento. Ele sabe que ele poderia ser condenado. E vocês estão com peninha disso. De verdade. Sabe? Não, gente, não dá não. Assim, para mim, boa condenação do Léo Lins. Para mim recebe mais atenção do que merece e para mim é uma pena ter vários humoristas que eu admiro, que eu inclusive gastei dinheiro pagando ingresso, assumir um corporativismo bizarro e uma lógica teórica que é o humor tem liberdade de expressão ilimitada e se você censura o humor, é como prender por racismo uma pessoa que comete racismo, isso é o começo de uma grande ditadura. É engraçado, bora machão, liberdade de expressão ilimitada, faz um show e vai pra cima do agronegócio. Eu quero ver a tua liberdade de expressão ilimitada, porque só tem liberdade de expressão ilimitada contra gente que não tem poder, né? É impressionante. Só tem liberdade de expressão ilimitada contra gente que não tem poder. Contra pessoas negras, contra mulheres, contra LGBTs, contra pessoas com deficiência. Eu tô esperando. Faz mais de 2 anos que Israel tá praticando um genocídio aberto na Palestina. Vai pra cima, gente. Israel, pra Conib comer o fígado de vocês, pra esse bandicionista criminoso que atua no Brasil, como aquele tal de André Last, comer o fígado de vocês, pra sofrer a pressão judicial do fim do mundo.
para perder contrato com empresa, sabe? Então esse papo pra cima de Moá não dá não. Sim, é isso, não dá não. E eu lamento, inclusive, se você é humorista e defende o crime de racismo, inclusive defende esse péssimo humor. Porque, para concluir de verdade, o grande problema do Léo Lins, além do racismo, além das ofensas a pessoas com deficiência, além de violar o estatuto da pessoa com deficiência, é que é ruim. É ruim de doer. E pessoas ricas e bem assessoradas como ele sabem muito bem das consequências jurídicas dos seus atos. E eu não cheguei há 35 anos da minha vida a estar ficando com pena e tá defendendo branco rico na internet. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.